O que é cidadania? Cidadania está ligada ao poder legal do indivíduo em um território nacional. Todo cidadão tem direitos e deveres. Esses direitos são ir e vir, ter acesso à saúde, educação, moradia e alimentação. Já os deveres são o voto eleitoral, que também considera-se um direito, zelo pelo espaço e cumprimento de leis. O que é urbanização? Refere-se ao crescimento das cidades em relação ao campo e à transformação estrutural dos espaços sociais. O processo de transformação de uma sociedade, região, território de rural para urbano, ou seja, não representa somente o crescimento da população das cidades, mas o aumento desde já em relação aos habitantes do campo. Portanto, quando a população urbana de um determinado local cresce em número maior que o do campo, dizemos que está ocorrendo um processo de urbanização. Urbanização de Entre Rios. Tudo começou no século XVI, com a exploração das terras virgens vindas da Casa da Torre de Garcias Dávila. Desbravando as terras, os bandeirantes fixaram-se na região, desenvolvendo a agricultura e a criação de gado. A fertilidade das terras atraíram novos colonos que se estabeleceram formando o povoado de Nossa Senhora dos Prazeres de Entre Rios. E em 1872, o povoado teve o nome simplificado para Entre Rios, que tornou-se distrito de Inhambupe e elevou-se à categoria de vila, se desmembrando de Inhambupe e em 1911 tornando-se distrito sede. Aos poucos, o território e o ambiente foi se desenvolvendo na área do trabalho, saúde, rendimentos, educação e economia até os dias de hoje. O meio ambiente envolve todas as coisas vivas e não vivas que ocorrem na Terra ou em alguma região dela que afetam os ecossistemas e a vida dos humanos. Conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural inclui toda a vegetação, mais micro rochas, atmosferas e fenômenos naturais que podem incorrer em seus limites. Também compreende os fenômenos físicos como ar, água e clima, assim a radiação e descarga elétrica e magnetismo. Os manguezais são um dos ecossistemas mais importantes estabelecidos na superfície da Terra. Eles estão associados à margem de baías, enseadas e barras. Os compartimentos interdependentes dos manguezais são água, substrato, fauna e flora peculiares que se desenvolvem em regiões com clima tropical. Os manguezais são considerados os mais vulneráveis aos inúmeros tipos de degradação que acontecem em seu entorno. A degradação pode ser dividida em 3 grupos: as causas naturais, os tensores biológicos, os tensores ambientais. A escritora Marcela Ferri procurou coletar informações que pudessem salvar um pouco da memória tradicional do lugar, para desenvolvê-la aos jovens nativos que perderam esse referencial, contando as lendas e histórias que permeiam a vida dos moradores de Porto de Sauípe. Ela mostra a necessidade de preservar a história e cultura do povoado, que por sua vez vem sendo esquecida. Houve 2 enchentes. A primeira, com 3 dias, a água começou a baixar. Poças apareceram e davam para mariscar. Na segunda cheia, a água invadiu ruas e casas, as pessoas começaram a se abrigar no velho clube do Porto e muitas casas da rua Água Comprida se acabaram. A vida naquela época era pescar em alto mar de jangada para sua sobrevivência, e água para beber era no Sucruiú. Trata toda a história contada pelos próprios moradores. Conta seus contos levados de geração a geração, releve os traços de como era se viver em um lugar nada desenvolvido, mas com paz, segurança, alegria e amor. Fala como Porto do Sauípe tornou-se a cidade e vilarejo que é hoje, perdendo boa parte de sua cultura e tornando-se um lugar de turismo e urbanizado. Porto de Sauípe
uma cidadezinha, um arraial. Por sinal, as casas eram de taipa, coberta de palha de coqueiro, como a minha mesmo era assim. A gente vivia do artesanato da trança, o chapéu, fazia aquela trança, depois costurava o chapéu para vender. Não tinha, a gente vivia de dinheiro. Médico, policiamento, essas coisas. O lugar está largado. Tá bom em umas coisas, em outras não. E a polícia tá somente 2 para fazer tantas coisas e não tem como. Mas o que é que a gente vai fazer? A gente era melhor em umas coisas, porque a gente mariscava, pescava, os homens era na pescaria, as mulheres mariscando, pescando, fazendo trança para chapéu. E o lugar era um lugar gostoso. Se dormia de noite nas portas, não existia medo, só tranquilidade. Que antigamente a gente pescava o siri, o imboré, o caranguejo, o aratu. E hoje muitas coisas mudou. E antigamente tinha enchente da gente se mudar. Muitas pessoas iam lá para a orla, que aqui era um rio. E hoje... Eu acho que o Porto de Sauípe continua a mesma coisa. Porque quando a gente acha que vai colocar alguém lá para vir fazer algo melhor pela nossa cidade, continua a mesma coisa. Porque promessas temos. Mas depois que está lá, ninguém faz nada. Saúde nem se fala, porque a saúde está uma vergonha. Tem dias que você vai no posto, nem o medicamento você tem. Não tem iluminação, minha filha. Aqui mesmo já teve de passar 2, 3 anos na minha rua, no poste aqui da frente da minha casa sem iluminação. E tem lugares que para ter iluminação, os moradores têm que pagar um rapaz. Eu fui aluna de 2013 a 2015 e foi uma vergonha. Eu, como mãe de família, eu ia todos os dias para aquele colégio na parte da tarde. Não tinha ônibus escolar, os alunos colocando suas vidas em risco, carro de um lado, carro de outro, sem transporte. Aquela curva é uma vergonha. Aquela curva é uma vergonha. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre, Deus livre. Apostamento na pista, meu Deus do céu, traça. A prefeitura de Entre Rios está abandonando os municípios. E isso é uma vergonha. As ruas de Porto de Sauípe é uma desorganização terrível. É carro de um lado, a rua é estreita, é carro de um lado, é carro de outro. No primeiro que atirou, ficou com muita alegria, dizendo a todo o pessoal: tirei 10 caixão por dia. Nós dois dentro do mangue, imaginando o que fazia para tirar esse cavaco daqui até meio-dia. Meu pai deixa esse cavaco para o mangue não morrer. Quando chegar o inverno, de que nós vamos viver? Arreia a gente, arreia a gente, arreia a gente retirar, que o dinheiro dos cavacos não dá para nós aprontar. Meu pai deixa esse cavaco para o mangue não morrer. Quando chegar o inverno, de que nós vamos viver? Adeus, minha gente, adeus, adeus até outra hora. O navio Jurandir desatracou e foi embora. Quando eles foram embora, deu vontade de chorar, se lembrando dos amigos que deixou nesse lugar.